Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, todo o capítulo, em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que existe. Lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse, capítulo de número 5, em honra ao único Deus que existe, a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, dizendo: Quem é digno de abrir o rolo e romper os selos? Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era capaz de abrir o rolo e olhar o que havia nele. Chorei e chorei, porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo e olhar para ele. Um dos anciãos me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o rolo e os 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter sido morto, em pé, junto do trono e dos 4 seres viventes, no círculo dos anciãos. Ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que são o Espírito Santo septuplo de Deus, enviado a toda a terra. Ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao tomá-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de receber o rolo e quebrar seus selos, pois foste morto e, com o preço de teu sangue, compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste deles um reino para ser governado por Deus, sacerdotes para lhe servirem, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi o som de um grande número de anjos, milhares e milhares, milhões e milhões. Todos eles estavam em volta do trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, dizendo: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, sim, tudo o que neles há, dizerem: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Amém. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Capítulo 5 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito a mando de Jesus Cristo pelo apóstolo João. João, no primeiro capítulo desse livro, que esse livro é uma carta enviada às 7 igrejas da Ásia. No primeiro capítulo, João explica que ele está preso em uma ilha chamada Patmos, que era uma ilha usada como prisão de máxima segurança pelo Império Romano. Era uma ilha isolada de tudo e de todos, então ninguém poderia fugir, até porque ninguém consegue atravessar um oceano nadando sozinho. Então João estava lá preso. Deus dá a visão do Apocalipse e manda que ele escreva tudo o que está vendo e ouvindo. E aqui está o livro de Apocalipse. João escreveu, Jesus mandou e nós estamos lendo. João ele começa os primeiros capítulos falando as mensagens para as 7 igrejas, cada mensagem para cada igreja específica. E logo depois ele diz que o céu se abre e uma voz de trombeta chama ele para que ele veja algumas coisas no céu. Lá João vê um trono, o trono de Deus. E Deus está sentado nesse trono. Jesus também está lá, mas ele vê Jesus como um cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Lá no céu também João vê 24 anciãos. Anciãos, a palavra aqui não significa velhos, mas 24 autoridades que adoram a Deus dia e noite.
Esses anciãos possuem harpas e coroas, e eles lançam as coroas aos pés do trono de Deus, adorando a Deus dia e noite, noite e dia. Há pessoas que digam que esses 24 anciãos são as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos. Porque 12 mais 12, 12 tribos, com 12 apóstolos dá 24. Mas eu não vou dizer isso porque a Bíblia não diz e nem eu não tenho certeza, e nem Deus me confirmou isso. Tudo que eu sei é que são 24 anciãos. Junto com os 24 anciãos adorando a Deus estão 4 seres viventes. São seres anjos, seres celestiais, que adoram a Deus dia e noite também dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esses seres, o profeta Ezequiel também descreve eles. Aqui no livro de Apocalipse eles aparecem também. E o profeta Isaías também descreve esses seres também, que adoram a Deus dia e noite. Muito bem, João vê essa cena. E logo depois caímos aqui para ler o capítulo de número 5. Paramos aqui para ler o capítulo de número 5, onde João começa a entender agora o que está acontecendo no céu. Um anjo poderoso proclama em alta voz: quem é digno de abrir e romper os selos do rolo que está na mão de Deus? Deus está sentado no trono, Deus está com um rolo em sua mão direita. O rolo tem 7 selos e ninguém é capaz de abrir esse rolo. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, nem ninguém. Porém, então aparece o Cordeiro, Jesus Cristo, que parecia ter sido morto. Ele estava com a aparência de um cordeiro que tinha acabado de ser morto. Esse cordeiro, que é Jesus Cristo, possuía 7 chifres e 7 olhos, que são o Espírito Santo, o septuplo de Deus, enviado a toda a terra. Esse cordeiro ele se aproxima de Deus. Jesus ele se aproxima de Deus. Ele toma o rolo com os seus 7 selos. E os 24 anciãos, todos os anjos, milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, junto com os 4 seres viventes, começam a adorar a Deus. Esse capítulo ele deixa bem claro que Deus ele detém todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a autoridade, todo o comando e todo domínio. E isso é repetido diversas vezes nesse capítulo. Também é nesse capítulo onde vemos Jesus ser chamado pela primeira vez, não pela primeira vez, né? Mas de uma forma mais clara, de um leão da tribo de Judá, de Davi, e o Cordeiro de Deus. João, quando ele vê que tem um anjo clamando quem é digno de abrir e romper os 7 selos, e ele vê que não tem ninguém, ele começa a chorar. Ele fica desesperado. Chorei, chorei, porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo e olhar para ele. Até que chega Jesus, que é o único digno de fazer isso. Porém, antes que ele entendesse que Jesus era digno, ele está chorando, ele está desesperado, porque a gente não consegue entender muito bem, à primeira vista, por que João ficou tão desesperado. Afinal, é um rolo que precisa ser aberto, mas por qual motivo João começou a chorar quando ele achou que ninguém poderia abrir esse rolo? Esse rolo, ele conta a história do mundo, os acontecimentos do mundo, desde a época em que Jesus veio à Terra até o final do mundo. E se Jesus não abrisse esse rolo, o plano de Deus ele não seria completo. E eu não estou tirando isso da minha cabeça quando eu digo que esse rolo ele tem a história do mundo desde da vinda de Jesus até a terra, até a destruição do mundo, porque o capítulo de número 6 vai dizer exatamente o que eu estou dizendo, que esse rolo ele tem escrito acontecimentos que acontecem primeiro
desde a época de Jesus, quando ele veio para a Terra, até o fim do mundo. Hoje não vamos ver o significado dos 7 selos, que são 7 acontecimentos que vão acontecer, que já aconteceram também alguns. Vamos ver somente os 4 primeiros, e se Deus nos der graça e misericórdia, vamos ver os próximos em outras pregações. Vamos ler então. Vimos aqui o cordeiro, ele pega o rolo e ele vai começar a abrir o rolo. Capítulo de número 6 do livro de Apocalipse. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Continua dizendo João. A seguir, observei quando o cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e recebeu uma coroa. E ele cavalgou como um conquistador, como um vencedor para vencer. Até aqui por enquanto. Esse é o primeiro selo. João vê Jesus rompendo o primeiro selo. Ao romper o primeiro selo, se revela um cavaleiro. Um cavalo branco. O cavaleiro, ele era um arqueiro, ele tinha um arco. E esse cavaleiro, ele recebe uma coroa. Ele cavalgou como um vencedor para vencer. Algumas pessoas, não algumas, mas muitas, dizem que esse primeiro cavaleiro é o anticristo. Mas não faz muito sentido dizer isso. Primeiro porque o anticristo, a besta, no livro de Apocalipse, as suas cores não são cores brancas, nem cores claras. São preto, vermelho e roxo. Segundo, porque a Bíblia nunca coloca o anticristo como um vencedor que saiu para vencer. Diferente aqui do cavaleiro branco, ele cavalga como um vencedor para vencer. Quem for ler a Bíblia e vai ler a história do anticristo, vai perceber que ele está fadado sempre ao fracasso. E isso é explicado muito bem no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, quando o apóstolo João diz: aquele destinado à perdição, se referindo ao anticristo. Ele está destinado a perder, ele já está destinado à perdição. Mas então, quem é esse cavaleiro? O cavaleiro tem uma coroa. O cavaleiro, ele sai, ele cavalga como um vencedor para vencer. Ele tem um arco e o seu cavalo é branco. Vamos ver a profecia acerca de Jesus no livro de Salmos, capítulo de número 45. Como o salmista descreve o Messias. Livro de Salmo, capítulo de número 45, versículo de número 1. Para o regente, conjunto para lírios, pelos descendentes de Corá, masquil, cântico de amor. Meu coração vibra por um tema nobre. Direciono meus versos ao rei. Minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo entre os homens. Graciosas palavras fluem de teus lábios. Que Deus te abençoe para sempre. Guerreiro, aperta tua espada junto à coxa, atada ao teu resplendor e majestade. Em tua majestade, cavalgas vitoriosamente pela verdade, mansidão e justiça. Que tua mão direita te ensine coisas impressionantes. Tuas flechas são afiadas, as pessoas caem sob teus pés. Quando as lanças penetram o coração dos inimigos do rei.
Assim é descrito o Messias pelos descendentes de Corá, os levitas, no Salmo 45. Vemos aqui que o Messias é descrito como um cavaleiro, porque está escrito assim no versículo de número 4: em tua majestade cavalgas vitoriosamente pela verdade, mansidão e justiça. Vemos que não é somente um cavaleiro, mas é um cavaleiro vitorioso que cavalga vitoriosamente, semelhante ao cavaleiro de Apocalipse. No verso de número 5, vai revelar que esse cavaleiro ele também é um arqueiro, porque diz: tuas flechas são afiadas. E os detalhes que aqui aparecem no Salmo 45, que não aparecem aqui no primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, como a espada atada à coxa, como o mais belo entre os homens, como palavras graciosas que fluem de seus lábios, esses detalhes vão ser completados lá no capítulo de número 20 e 21 do livro de Apocalipse, quando o cavaleiro branco aparece novamente, e aí vamos ver a espada que vai estar junto à sua coxa, vamos ver o nome na sua coxa, o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse rolo do livro de Apocalipse, como eu estava dizendo, ele declara a história da humanidade desde o nascimento de Jesus Cristo, a sua vinda à Terra, até o fim do mundo. Ou seja, até o completar do livro de Apocalipse. Perceba que o capítulo de número 6 do livro de Apocalipse, ele vai dizer o que vai acontecer no livro todinho, embora ainda não tenha acontecido. Por que eu estou dizendo que esse livro de Apocalipse, esse rolo do livro de Apocalipse, ele é o rolo do fim do mundo? Ele é o rolo que conta o fim do mundo. A Bíblia ela nos dá dois detalhes, dois acontecimentos principais que fará todos saberem que estão no fim do mundo. Há vários detalhes, há vários acontecimentos, mas tem dois que são principais. O primeiro, quando nós entendemos esses dois, vamos entender do que se trata o rolo e do que se trata os cavaleiros. No livro de Gênesis, no capítulo de número 49, vai dar o primeiro e principal sinal acerca do fim do mundo. É uma profecia de Jacó. Salmo capítulo de número 49, versículo de número 1. Então Jacó chamou os filhos e lhes disse: reúnam-se e direi o que acontecerá com vocês no fim dos tempos. Agrupem-se e ouçam, filhos de Jacó, prestem atenção a Israel, seu pai. Até aqui por enquanto. Durante esse capítulo, cada tribo vai recebendo uma profecia. Vamos ver a tribo de Judá. O que acontece com a tribo de Judá no fim dos tempos? Como disse Jacó, como ele estava profetizando por meio do Espírito Santo. Versículo de número 8, vamos pular alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Judá, seus irmãos o reconhecerão. Sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Meu filho, você está sobre a presa. Ela ama tocar e se estica como um leão, como uma leoa. Quem ousará provocá-lo? O cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentre suas pernas, até que venha aquele a quem obediência pertence, e os povos serão obedientes a ele. Claramente, Jacó está falando sobre Jesus. Quando Jacó fala assim, Judá, seus irmãos o reconhecerão, os filhos de seu pai se curvarão diante de você, obviamente, Jacó não está falando de Judá, o seu filho, ou de Judá, a tribo de Judá. Porque nunca na história ninguém se curvou para Judá, nem a tribo de Judá, exceto
Porque Jesus veio pela tribo de Judá. Somente a Jesus se curvaram na tribo de Judá. O cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentre suas pernas, até que venha aquele a quem a obediência pertence, e os povos serão obedientes a ele. Glória a Jesus. Estava falando sobre Jesus, Jacó estava falando sobre Jesus. Como vimos no primeiro versículo desse capítulo de Gênesis, Jacó estava dizendo: reúnam-se e direi o que acontecerá com vocês no fim dos tempos. Então, o primeiro sinal do que vai acontecer nos fins dos tempos, o que vai acontecer nos fins dos tempos? Livro de Gênesis. Vai vir alguém na tribo de Judá a quem a obediência pertence e os povos serão obedientes a ele. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio. Então, já podemos dizer que estamos nos finais dos tempos desde 2000 anos atrás. Qual é o segundo sinal do fim dos tempos, para a gente saber que estamos nos fins dos tempos? Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Versículo de número 16, melhor. Pedro disse ao povo assim, olha, não, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O Senhor diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Até mesmo sobre meus escravos, homens e mulheres, derramarei do meu Espírito Santo naqueles dias. E eles profetizarão. Realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue antes do grande e temível dia do Senhor. Então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Pedro ele cita essa profecia de Joel, ela está escrita no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 em diante. Joel profetizou, o Senhor diz, nos últimos dias, ou seja, nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Então são esses dois sinais mais importantes do que vai acontecer no fim do mundo. Primeiro, o Messias vai vir. Segundo, o Messias vai dar o seu Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Então, desde que o Messias veio à Terra, iniciou o fim dos tempos. Desde que as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, começou o fim dos tempos. Os fins dos tempos não começaram agora, nem vai começar quando o anticristo vier. O fim dos tempos já começou antes de nós nascermos. E é por isso que o livro de Apocalipse, esse rolo, ele trata do fim do tempo, porque ele conta a história desde que o Cordeiro, cavalgando vitorioso, vem até o tempo em que o céu será abalado, as estrelas cairão, a lua se tornará em sangue, assim como o profeta Joel também profetizou e acabamos de ler no livro de Atos e também podemos ler no próprio livro do profeta Joel. Esse é o significado do primeiro cavaleiro. Jesus veio vitorioso. Jesus é vitorioso e ele veio. Versículo de número 3 do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Vamos ver o segundo cavaleiro. Quando ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vá. Outro cavalo saiu, vermelho, e a seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Minhas irmãs e meus irmãos, não esperem que quando Jesus quebra um selo, a gente vai ver um cavalo passando no céu. Os cavalos são situações, são acontecimentos. São acontecimentos no mundo espiritual que impactam aqui na Terra. Como Jesus. Jesus veio vitorioso, ele é vitorioso, ele tem a coroa, ele é um vencedor que vem para vencer. Mas ninguém viu Jesus dessa forma quando ele veio à Terra. Porque as coisas têm significados espirituais e a gente não deve entender as coisas espirituais de maneira carnal.
O que é que significa esse cavaleiro aqui? Um cavaleiro que vem, ele recebe uma grande espada, e ele tem poder, foi dado poder a ele para ele tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus o que é que iria acontecer para que eles soubessem que estavam no fim dos tempos, no fim dos dias, Jesus, no livro de Lucas, ele vai dizer um sinal. Livro de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 9. Diz assim Jesus: E disse Jesus: E quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não tenham medo. Essas coisas precisam acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Então Jesus lhes disse: Povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão entre si. Esse é um dos primeiros sinais do fim dos tempos também. Pessoas se matando por todos os lados, guerras desenfreadas. No século passado, nunca vimos tantas guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra Fria. E desde que o século XXI começou, não se houve um ano sequer de paz na Terra. Sempre temos guerra na África, no Oriente Médio e na Ásia. Inaugurando agora a guerra mais recente, mais famosa, não é mais recente não, mas a mais famosa que está agora, a guerra da Ucrânia e da Rússia. Coisas que a gente não via tanto, mas estamos num tempo de guerra desenfreada. Assim como o livro de Apocalipse, depois que vem o Messias, o próximo acontecimento são guerras desenfreadas. Segundo cavaleiro. Versículo de número 24 do livro de Apocalipse. Perdão, versículo de número. Capítulo de número 6 do livro de Apocalipse, novamente. Versículo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 5. Quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavalo tinha na mão uma balança. Então ouvi o que soava como uma voz dentre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Não estrague o azeite, nem o vinho. Vamos ler o próximo cavaleiro também, para a gente ver esses dois juntos? Versículo de número 7. Quando ele rompeu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo descorado, aparentando estar doente. O nome de seu cavaleiro era Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dada a autoridade para matar 1/4 do mundo pela espada, pela fome, por pragas e também mediante os animais selvagens da terra. Lemos aqui dois cavaleiros. Um cavaleiro preto, que tem uma balança, e uma voz sai dentre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo mesmo preço, não estrague o azeite nem o vinho. E o quarto cavaleiro, onde o cavalo está descorado, aparentando estar doente, e o nome do seu cavaleiro era Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dada autoridade para matar 1/4 do mundo pela espada, gravem isso, pela espada, pela fome, por pragas e também mediante os animais selvagens da terra. O primeiro cavaleiro, claramente ele é um cavaleiro que causa fome, onde os alimentos são caros e onde ele tem uma balança para pesar o alimento na medida.
para que ninguém coma demais, nem coma sem pagar. Vemos aqui fome, praga, catástrofe, com esses dois últimos cavaleiros. E o que é que podemos dizer de tudo isso? Fome, praga, espada. No Evangelho de Lucas, Jesus continua dizendo os sinais dos fins dos tempos. Livro de Lucas, capítulo de número 21, novamente. Vamos ler o versículo 9 novamente em diante. Disse Jesus: E quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não tenham medo. Essas coisas precisam acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Então Jesus lhes disse: Povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão entre si. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Jesus Cristo aqui fala de epidemias. Epidemias e pragas são palavras sinônimas, pois tanto a palavra epidemia quanto a palavra praga significa peste, praga, doença. Então, depende aqui da tradução, né? Epidemia ou praga é a mesma coisa. Vemos aqui já Jesus falando sobre os dois últimos cavaleiros. O cavaleiro da fome, pessoas morrendo de fome por pragas, epidemias, e lutando entre si mortes desenfreadas. Mas vamos seguir. Versículo de número 12. Mas antes de tudo isso, eles prenderão e perseguirão vocês, entregando-os às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes por minha causa. Isso lhes dará a oportunidade de testemunhar, mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para sua defesa, pois eu mesmo lhes darei eloquência e sabedoria, que nenhum adversário será capaz de resistir ou refutar. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por minha causa. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Vocês salvarão a própria vida, permanecendo firmes. Quando virem, porém, Jerusalém rodeada de exércitos, saberão que ela está para ser destruída. Quem estiver em Judá deve fugir para os montes, pois esses são os dias da vingança, quando tudo o que foi escrito nas Escrituras deve se cumprir. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes. Haverá grande aflição na terra e juízo contra este povo. Alguns cairão ao fio da espada. Lembra das pragas dos cavaleiros? Alguns cairão ao fio da espada. Outros serão levados a todas as nações dos gentis. E Jerusalém será pisada pelos gentis, até que a era deles chegue ao fim. Muito bem. Aqui vemos Jesus falando sobre fomes, sobre a espada, sobre as pragas e sobre como pessoas morrerão de várias formas. Pela espada, pela fome, pelas doenças, enfim. Acontece que Jesus também prometeu que no meio de tudo isso, ainda que alguns de nós cristãos vamos morrer, a Bíblia diz, eu não vou negar e nem vou esconder isso, alguns de nós vamos morrer. Jesus Cristo disse, vamos ser traídos, alguns de nós, não todos, por pais, mães, irmãos, irmãs. No meio de tudo isso, ele falou, ainda que nós morramos, nenhum fio de nossa cabeça se perderá.
Percebam que Jesus, ele, ao mesmo tempo que diz que nenhum fio de nossa cabeça se perderá, ao mesmo tempo ele diz, alguns de vocês vão morrer. Porque a promessa da proteção de Deus aqui é espiritual. Deus está prometendo que nenhum fio de nós, se nós resistirmos, se nós continuarmos com Deus, em meio a toda essa cavalaria de dor, apesar de tudo isso, se nós resistirmos, se nós formos fiéis a Deus, nenhum fio de nosso cabelo irá para o inferno. Então vamos entender o significado dos 4 cavaleiros. Não vamos esperar ver cavaleiros rodando no céu. Muito pelo contrário, os acontecimentos já estão aqui. Guerras, pragas, fomes, já estão aqui. E só estão se intensificando. Os próximos acontecimentos, que são os próximos selos, vamos ver em outra pregação por causa do tempo. Mas tenha certeza de que todos eles irão acontecer. E Deus não deixará de quebrar nenhum selo sequer. Porque com todos os selos, do último selo surgem as 7 trombetas, e da última trombeta segue as 7 taças. Nenhuma dessas palavras cairá por terra. Deus não deixará de quebrar nenhum selo, não deixará de tocar nenhuma trombeta e não deixará de derramar nenhuma taça. Apenas devemos nos manter fiéis. E eu sei que algumas pessoas podem ficar com medo disso. Mas use esse medo para orar, para se apegar mais a Deus, para que Deus retire esse medo, para que Deus lhe capacite para passar por isso. E se tudo isso, se toda essa verdade sendo explicada aqui, ela te desmotiva a ser um cristão, então a sua fé é pautada na mentira. Porque na exposição da verdade, são edificados aqueles que andam e amam na verdade. Mas quem ama a mentira, quem está apegado à mentira, é atraído pela mentira. Mas como disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ainda que você sinta medo de toda essa história, de toda essa verdade, não seja dominado pelo medo. Corra aos pés de Jesus. Leve a Ele todas as suas necessidades. E Ele lhe capacitará, como Ele disse. Não se preocupem com o que dirão. Eu mesmo darei potência, eloquência, sabedoria a vocês, que ninguém poderá rebater, que ninguém poderá refutar. Se Deus nos dará sabedoria para rebater os nossos perseguidores, quem dirá a coragem de morrer como o apóstolo Paulo? Quem dirá a coragem de se entregar como os apóstolos, como os profetas fizeram? Os profetas tinham medo. Jeremias tinha medo. Jeremias chorava de medo. Mas ele foi até o fim, porque ele buscou capacidade em Deus. Não seja dominado pelo medo. Vá adiante, em nome de Jesus. Porque o que diferencia bodes de ovelhas é a obediência. Todos eles têm 4 patas. Todos eles têm chifres. Todos eles têm pelagem. Mas somente a ovelha obedece. Bode só obedece na base do grito. Quem já criou sabe. Deus nos abençoe sempre, nos conceda a paz. Essa foi a pregação de hoje.